Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre uma frase que eu acho que é bastante gira, um exercício, é uma pergunta em boa verdade, mas que acho que é bastante giro de se tentar resolver e que está assim, pelo menos a meu ver, associado, mesmo de forma bastante subtil, a começos, coisas momentos que eu acho que são verdadeiramente marcantes. Venho-vos falar também sobre lavar apenas um dente. E mais algumas outras coisinhas, mas estas acabam por ser sim as tais ideias principais, pelo menos aqui para a RD2. Antes, no entanto, de irmos para o vídeo, antes do bora lá, acho que vale a pena sim fazer uns disclaimers. Primeiro disclaimer: ontem, é verdade, não houve RT. Ainda tentei gravar, as coisas não correram bem de todo. Ah, foi numa luta, não com este tema, não era este o tema que eu estava a pensar utilizar para a RT de ontem. E o tema que estava a pensar utilizar para a RT de ontem também não estou a pensar utilizar para agora e provavelmente não para um futuro próximo. Que era basicamente falar a diferença entre entrega e dedicação. Pelo menos a meu ver, ok? Que acho que sim, há uma diferença, no entanto, acho que vale a pena falar sobre o assunto mesmo de forma super leve. E também dizer já de antemão que provavelmente não hei de falar sobre isso tão depressa. No futuro, se calhar na RT da manhã, ainda não sei, devo falar-se entre aquilo que, pelo menos ao meu ver, se deve distinguir quando comparando autocomiseração com autoindulgência, mas antes de irmos para um tema se calhar assim um bocado mais pesado, como esse provavelmente será, hoje falamos sobre essa tal frase que eu acho que é bastante interessante, que é um exercício bastante interessante de se resolver. Falar sobre começos e sobre lavar apenas um dente. Bora lá! Então, a frase é, ou o exercício é: imaginem que alguém vem ter convosco com algum tipo de poder de clarividência e diz: olha, daqui a um ano a tua vida estará maravilhosa. Dizem-nos isto, apenas. E conhecemos vamos assumir, eu sei que isto é um exercício e atenção, ainda assim temos que puxar muito pela imaginação. Mas alguém com algum tipo de clarividência, de facto diz-nos isso. A tua vida daqui a um ano estará maravilhosa. Oi, mexeu o nariz, peço desculpa. E a pergunta que os faz a seguir é: sabendo disto, o que é que achas que fizeste durante esse ano? Ok? Vou repetir. Alguém vem ter connosco e diz-nos que daqui a um ano a nossa vida estará maravilhosa. E esse mesmo alguém pergunta-nos: assim sendo, o que é que tu fizeste neste ano? Ou nesse ano que está por passar? É uma pergunta de facto interessante. Acho um exercício interessante de se abordar. Eu acho que já falei sobre isto aqui no canal, crazy. Mas de forma muito mais leve. Não, acho eu que não foi pelo menos de forma dedicada como está a ser aqui nesta RD. Pronto, acho que podemos encarar isto de diversas formas e através também de diversas frentes, que não haja dúvidas. No entanto, acho que podemos falar sim, ou pode ser útil, isto é, pragmático e ainda assim, pragmático, direto e construtivo, falarmos sobre aquilo que se calhar são os nossos pilares na nossa vida, ok? Já falei em outras RDs e falo aqui na mesma. Nós, eu tenho os meus, vós têm os vossos, mas todos nós temos pilares na nossa vida, temas que são verdadeiramente importantes para nós. Para algumas pessoas pode ser amor, para outras mais aventura, para outras mais honestidade, para outras coragem, enfim, o que for. Caramba, missão. Isto para vos dizer que há alguns temas que de facto nós conseguimos reconhecer que são especialmente importantes para nós, ok? E digo eu, se tivesse que adivinhar, comigo, se me dissessem que daqui a um ano a minha vida estaria maravilhosa, é porque eu, garantidamente, tive algum tipo de progresso, pelo menos num destes temas, ok? E de facto, através disto, consigo, se calhar, começar a perguntar de forma mais direta e, não obstante, atenta, ok? Atenta aos pormenores também, não só aos pormenores, mas também, porque por vezes são exatamente esses pormenores que fazem a diferença. Em de facto perceber, ok, como é que essas tais coisas, esses tais possíveis progressos, de facto poderiam levar a que a minha vida daqui a um ano estivesse maravilhosa. E para ti, como é que esses tais progressos, esses tais temas da tua vida, poderiam fazer com que ela,
daqui a um ano estivesse maravilhosa, ok? E se de facto conseguimos pensar em algum tipo de progresso, etc., damos um bocado que backpedal, ok? Até aquilo que seria o início, o começo. E comecemos, ok? Podemos não fazer tudo hoje, nem amanhã, nem em uma semana, nem em meio ano, se calhar nem em 11 meses, se calhar nem em 11 meses e 30 dias, mas pronto, assumindo que a tal pessoa que nos contou isso, com acesso aos seus tais poderes de clarividência e sabia do que falava, deixemos-nos guiar por isso, ok? Por esse entusiasmo, se calhar. Mas, focando no presente, que é de facto aquilo que nós podemos viver, é o agora, pensemos de facto naquilo que temos que começar, ou que temos que fazer, ok? E aproveito para dizer, falar sobre começos. Isto é muita chato de se dizer e acho que ainda mais de se ouvir. Há começos e começos, ok? Por exemplo, imaginem que para nós seria algo que nos levaria a ter uma vida maravilhosa daqui a um ano, é estar muito mais saudável a nível elevado de aspecto físico e ou psicológico e ou intelectual, ok? E pronto, conseguimos perceber que, ok, isto de facto seria algo fantástico de se acontecer, provavelmente tornaria a minha vida maravilhosa e até consegui ver ali algum tipo de progresso nesta área em específico, ok? Por exemplo, aumentar as minhas capacidades a nível de resistência, ok? Excelente. Então vou tentar meter aqui uma espécie de milestones que eu acho que, à medida que for atingindo, é provavelmente sinal que estou a caminhar numa boa direção, não me esquecendo que o objetivo principal no meio disto tudo é mudar, isto é, crescer a nível de identidade, ok? Identidade que é manifestada pelas nossas atitudes e as nossas atitudes que são manifestadas através dos nossos comportamentos, das nossas ações, ok? Mas pronto, é verdade que é mais fácil conseguir ver progressos a nível de milestones físicas, tangíveis, do que se calhar a coisas mais subjetivas, não é? E portanto, assumimos que por algum motivo fazer uma maratona, meia maratona, o que fosse, era uma excelente meta para nós, ok? Com um certo pace, vá. O que é que nós podemos começar a fazer já neste momento para estarmos mais próximos de alcançar essa tal milestone? Não é o objetivo principal, que não haja dúvidas, não é o objetivo principal. O objetivo principal é crescer a nível de identidade, ok? E provavelmente isso envolve sim novas atitudes ou atitudes velhas que já estão presentes, mas ainda mais reforçadas. E se estão mais reforçadas é porque as duas uma, quando não são as duas ao mesmo tempo. Fazemos aquilo que já estamos habituados a fazer, mas com mais intenção. Peço desculpa porque eu disse que não ia falar sobre o assunto, mas vou falar super leve, com mais entrega, ok? Por exemplo, quando estamos a fazer algum tipo de exercício físico, tentamos aproveitar mais o momento, tentamos estar mais cientes de facto daquilo que vamos sentindo no nosso corpo, principalmente a nível de sensações, e tentando perceber quais é que são os nossos limites. Por exemplo, ok? E tentamos puxar sempre um passinho mais, um passo de cada vez, ok? 3 segundos mais depressa, o que for, ok? O que for. Sei que isto claramente seria de loucos, mas, tal como vos disse, 10 segundos por dia durante um ano equivale a uma hora, pouco mais que uma hora. E portanto, nós às vezes até podemos achar, eu fiz uma maratona, N quilómetros, apenas 10 segundos mais depressa. Apenas 10 segundos, se conseguisses manter esse tipo de progresso, por exemplo, todos os dias, claramente é de loucos, vias que não era um aumento assim tão marginal, tão subtil quanto isso. De qualquer modo, acho que vale a pena falar sobre isto para vos dizer que mesmo aquele progresso que parece mais subtil é progresso, deve de ser celebrado. E se calhar são exatamente esses progressos mínimos acumulados que nos levam a essa tal vida maravilhosa. É verdade, pode não ser daqui a um ano, pode ser daqui a 5, pode ser menos, até pode ser mais. Não obstante, sempre que vamos reforçando este tipo de atitudes, através desses tais comportamentos, vamos também reforçando a identidade que queremos ser. Uma identidade ainda mais evoluída, mais crescida, mais completa e, espero eu, também mais autêntica, ok? Conseguimos tocar em algo mais íntimo da nossa essência e manifestá-lo através da forma como vivemos. E eu acredito que isso sim, se calhar sou eu com o meu wishful thinking, acredito que isso sim, de facto, leva individualmente
a viver uma vida maravilhosa. Não obstante, tal como vos tinha dito, há começos e começos. Há aquele começo, quase como se fosse com um C grande, que é literalmente começar a fazer algo novo. Ou seja, dessas tais novas ações, do tal 1, 2. E há o outro começo, que não tem um C assim tão grande, mas que não obstante é um começo e que deve sim de ser reforçado e celebrado sempre que acontece. Que é quando nós fazemos algo, que já conseguimos perceber, já entendemos que de facto é bom para nós, é positivo, e que já não tem tanta piada porque é rotineiro, ok? Por exemplo, lavar os dentes, ok? É verdade, faz parte de uma boa saúde, pelo menos higiene bucal, creio eu. Acho que pelo menos 2 vezes ao dia. E de facto, seja por que razão for, ou cansaço, ou whatever, podemos assumir, creio eu, que há certas pessoas que por vezes têm um bocadinho mais dificuldades, ou sentem-se menos motivadas para lavar os dentes, ok? Claramente conseguem reconhecer os benefícios, que não haja dúvidas. No entanto, há ali alguma coisa, ou eu vou depois e depois adormecem no sofá, o que for, ok? O que for. E isto porquê? Porque muitas das vezes, tratando-se de algo que já não é novo, ok? Portanto, já não sentimos todo aquele entusiasmo de agora vou fazer algo novo, vou explorar algo. Já não há tanto esse sentido de aventura, ok? É um bocado que aborrecido, com toda a razão, se calhar. Estou a falar de lavar os dentes, mas é só um exemplo para falar sobre lavar apenas um dente. E portanto, seja por que razão for, outra vez, não o fazem. E a pergunta que vos faço é: imaginem que, em vez de não terem feito de todo, tinham decidido que, ok, eu não sei se vou lavar os dentes, mas vou lavar apenas um dente, ok? E eu punha a pasta na escova e lavavam apenas um dente. Quantas dessas pessoas é que acham que, após terem dito que iam lavar apenas e só um dente, de facto, lavariam apenas e só um dente? Eu, se tivesse que adivinhar, absolutamente ninguém. Porque parece que já fizeram todo o trabalho complicado, né? Já meteram, já têm literalmente a pasta na escova e já têm a escova e já esfregaram o dente, assim como assim, vamos esfregar o resto, não é? Não sei se é onde eu quero chegar, mas vou tentar dizê-lo agora sem este tipo de exercício. Muitas das vezes aquilo que de facto precisamos de fazer e nos focar mais é mesmo em começar e torná-lo o mais simples e suave possível, ok? Isto a nível de coisas boas que nos constroem. A nível das coisas más que nos destroem e ou corroem, é exatamente o contrário. Por exemplo, né? Começamos ali a fazer alguma cena que reconhecemos de facto não é boa para nós. E apenas por termos começado, já estamos muito mais postos para continuar, ok? Tal coisa de nos movermos por propagação. Tal como com lavar os dentes, é por propagação. Já que já estou, vou continuar, vou propagar esta ação. E aquilo que vos queria dizer, eu sei que estive a falar sobre o tal exercício da vida maravilhosa daqui a um ano, aqui já é algo um bocadinho diferente, mas acho que estes tais últimos 2 minutos estava a falar sobre isto. Devemos de prestar bastante atenção aos vários começos que temos. Com os C grande e com os C menos grande, mais pequenito, ok? Em minúsculo às vezes até. Porque muitas das vezes é aí que a mudança começa a acontecer, a existir. Mudança para o positivo, mudança para o negativo. Um reforço de algo positivo, um reforço de algo negativo. Assim como coisas neutras. Não acho dúvidas, também há coisas que são neutras. Mas isto para vos dizer que, sim, prestar bastante atenção àquilo que são os nossos começos. Começos durante o dia, ok? É complicado. Quer dizer, é simples em boa verdade. E ao mesmo tempo não crazy. Não é fácil, que não haja dúvidas, principalmente por ser, eu não quero dizer excruciante, mas quase que parece, pelo menos a nível mental, claramente a levar a fadiga, mas irmos tentando registar, ok? Até podemos não registar todos os vários começos num só dia, ok? Mas que registremos alguns. Isto é, registar literalmente, registar, escrever, ok? Se puder ser no papel, acho que é ainda melhor. No entanto, convém sim ser algo que depois vocês conseguem ter ao vosso alcance com facilidade, ok? Porquê? Que é para, quando de facto conseguimos compilar vários dos nossos começos, mesmo que sejam em dias diferentes, em
imensas partes do dia, conseguimos ganhar muito mais claridade sobre aquilo que de facto fazemos. E tendo acesso a esta tal claridade, se calhar conseguimos pensar nas mudanças que precisamos de fazer para de facto conseguirmos chegar e alcançar essa tal vida maravilhosa que a tal pessoa que falou connosco nos disse que iríamos ter daqui a um ano, ok? E o começo é quando? O começo dessa jornada é agora. Por isso sim, vão atrás que vale a pena. Cuidem-se. Até à próxima. Tchau, tchau.